Senhor, nosso Deus e Pai, em nome santo do Senhor Jesus, mais uma vez, vos damos graças por nesta terça-feira, neste dia 7 de janeiro de 2020, estarmos sendo usados pelo Seu Espírito Santo para levarmos este banquete espiritual através da Igreja Global de Adoração a Deus, onde estamos formando o corpo de Cristo espiritual, onde nós estamos ministrando a palavra de Deus viva e eficaz para toda a sua igreja perseguida naqueles 50 países que constantemente estamos, quando ministramos a Santa Ceia do Senhor, para a plenitude dos gentios que têm de entrar e vivem naqueles 50 países, para a sua igreja perseguida em todos os países do mundo, para a plenitude dos gentios que vivem em todos os países do mundo e para todas as pessoas que se unem a nós, formando o corpo de Cristo espiritual através da Igreja Global de Adoração a Deus, para todas as pessoas que se encontram nos hospitais, porque hoje, dirigidos e guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos ministrar palavra de cura e, consequentemente, de libertação, pois nós sabemos que as enfermidades, as origens das enfermidades são espirituais. Por detrás de cada enfermidade tem um espírito escondido. E hoje nós vamos falar sobre a sua saúde. Ela depende do que você fala. A sua saúde pelo coração e pela boca. Mas por que pelo coração e pela boca? Porque em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, está escrito: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O coração são os nossos pensamentos, são os centros das nossas emoções, são as nossas emoções, são os nossos sentimentos. Portanto, as saídas da vida procedem do nosso coração, procedem dos nossos pensamentos, e nós já vimos, nós vamos ver hoje de novo que a boca fala do que está cheio o coração, conforme está escrito em Mateus capítulo 12, versículo 34b, pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Muitas pessoas estão emitindo palavras, estão dando voz ao mundo espiritual, estão determinando no mundo espiritual palavras negativas, palavras de doenças, pois também está escrito em Mateus capítulo 15, versículo 18, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, contamina a saúde do homem. Portanto, nós já vimos em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará, ou seja, tudo que o homem plantar, isso também colherá. E o que semear, o que plantar com a boca, com a língua, colherá. Se falar, porque a sua diabetes ou a minha diabetes está repreendido em nome de Jesus, que a diabetes é do diabo. Olha o nome, olha a derivação do nome, diabetes. Não tem nada mais claro do que dizer que esta enfermidade, que este mal deriva-se do diabo, diabetes. Isaías capítulo 55, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Eu falo uma palavra, ela vai, se cumpre e volta. As pessoas que falam palavras, porque a minha doença, a minha diabetes, ela vai, se cumpre e volta para a pessoa. Volta trazendo a enfermidade, volta trazendo a doença, volta trazendo a diabetes. Por quê, amados? Porque hoje quem dá voz no mundo espiritual somos nós. Os apóstolos de Deus estiveram aqui, os discípulos de Deus, o próprio Senhor Jesus, eles cumpriram os seus desígnios. O Senhor Jesus hoje ele se manifesta através da palavra de Deus, conforme nós já vimos em Apocalipse capítulo 19, versículo 13. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue,
e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Ele estava vestido de um manto tinto de sangue, o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. E as palavras, nós já vimos também no Salmo 103, versículo 20, que nós hoje é que damos voz ao mundo espiritual. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. E quem dá voz à palavra de Deus hoje somos nós, de acordo com as nossas palavras, com as palavras que saem das nossas bocas. Quando positivas, os anjos de Deus pegam aquelas palavras, trabalham em nosso favor. As pessoas que emitem palavras negativas, quem pegará aquelas palavras serão os demônios. Pegarão aquelas palavras e trabalharão contra as pessoas ou contra as pessoas para as quais aquelas palavras foram proferidas, foram emitidas. Se não tiver alguém com sabedoria para quebrar aquelas ferramentas e condenar aquelas línguas, conforme está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 54, versículo 17, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. E em juízo é quando nós entramos diante do tribunal de Deus em oração, pois ali está o Senhor Deus, que é o sumo juiz, o nosso advogado de defesa, que é o Senhor Jesus, que é a palavra de Deus. Nós vamos entrar juntamente em juízo com o Senhor Jesus, com a palavra de Deus, mas também ali está o acusador. Olha o que ele fez com Jó. Jó, por aquele receio, por aquele temor, conforme está escrito no livro de Jó, capítulo 3, versículos 25 e 26, porque o que eu temia me veio, o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação, e aquele temor e aquele receio deu margem ao diabo para entrar na presença de Deus e reivindicar legalidade para agir na vida de Jó, inclusive na saúde de Jó, que ele tocou na saúde, tocou na carne de Jó. Deus só não permitiu que ele matasse Jó, mas Jó ficou leproso, ficou se raspando com cacos de telha. Portanto, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, porque a sua saúde, a nossa saúde, depende do que nós falamos. Nós trazemos para nós, com palavras positivas, bênção, saúde, bênção para o nosso corpo físico e espiritual, saúde para o nosso corpo físico, derivado das palavras, derivado daquilo que nós emitimos no mundo espiritual. E as pessoas, eu não estou falando você isso, não, as pessoas que emitem palavras negativas, inclusive relacionadas à saúde, porque ali não tem mais jeito, não, o médico já disse que não tem mais jeito. Elas estão semeando, quem vai pegar aquelas palavras serão os demônios e vão trabalhar no mundo espiritual contra aquelas pessoas pelas quais as palavras estão sendo proferidas. Tanto que em Provérbios, capítulo 18, versículos 20 e 21, também está escrito: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Portanto, a saúde pela boca e pelo coração. Nós temos que tomar muito cuidado com as palavras que saem das nossas bocas, tanto que em Mateus capítulo 26, versículo 41, está escrito: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós não devemos dar vazão à nossa carne, nós devemos fazer com que o nosso espírito subjugue a nossa carne, nós devemos andar na obediência, na prática e no temor da palavra de Deus, deixar que o Espírito Santo de Deus vivifique a letra em nós. Nós não devemos viver na palavra de Deus na letra, mas sim na vivificação do Espírito, porque está escrito também em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, vem da palavra de Deus,
revelada e vivificada a nós pelo Espírito Santo de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E o Antigo Testamento, as pessoas que viviam no Antigo Testamento, viviam na letra. Nós que vivemos no Novo Testamento, com o Senhor Jesus, pois Ele é o fim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos as promessas do Espírito. Gálatas capítulo 3, versículos 13 e 14. Romanos capítulo 10, versículo 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E o Senhor Jesus, Ele é a manifestação da graça. O Senhor Jesus, Ele mesmo nos diz, mas aquele, João 14, 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Este que nos fez capazes de ser ministros de um novo testamento, da letra vivificada pelo Espírito Santo de Deus, é o próprio Espírito Santo de Deus, o Consolador que o Pai enviou em nome de Jesus, que nos faz lembrar, que nos ensina todas as coisas, nos faz lembrar de tudo quando o Senhor Jesus nos diz, mas revelado, vivificado, não na letra, mas no Espírito. Portanto, vamos tomar cuidado, pois a sua saúde, ela procede das suas palavras, das palavras que saem da sua boca, a sua saúde pela boca e pelo coração. A boca fala do que está cheio o coração, conforme nós já vimos em Mateus capítulo 12, versículo 34b. Vamos voltar? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca, e em Mateus capítulo 15, versículo 18. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Vamos tomar cuidado com as nossas palavras. A paz de Cristo para todos. Uma terça-feira de grandes bênçãos. Nós estamos parando aqui por causa da hora. Uma semana grandemente abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.